Bom, agora a gente precisa determinar quantos andares ou quantos pratos a gente precisa na nossa coluna de destilação. A gente vai começar pela nossa curva de equilíbrio do gráfico XY, essa daqui, que a gente aprendeu a construir na nossa primeira aula. A gente vai colocar a linha 1 para 1, que é essa linha aqui. Eu traço mesmo, eu pego aqui no ponto 00 e junto aqui com o ponto 1 e 1, eu traço essa reta. Essa aqui é a nossa curva de equilíbrio e essa aqui é a linha 1 para 1. A gente vai marcar aqui embaixo os 3 valores de x que a gente tem, do destilado, da alimentação e do fundo. Ué, mas como é que a gente conseguiu esses valores? Através do balanço de massa, tá bom? O balanço de massa ele é bem simples, como a gente viu anteriormente, bastante parecido com o destilador flash. Depois que a gente marca aqui embaixo, a gente vai subir esses valores até a reta 1 para 1. Então, eu vou marcar aqui em cima o XD, aqui em cima o F e aqui em cima o B. Nós vimos no balanço de massa essas duas equações de reta e vimos que o correspondente ao eixo Y seriam esses valores daqui, de XD sobre RD mais 1, escrito diferente para retificação, e para alimentação fica XF1 menos Q se a gente trocar esse sinal aqui, tá bom? Para ficar positivo a hora que a gente for escrever aqui no eixo Y. A gente pode colocar 2 pontos dessa reta e determinar aqui no nosso gráfico, mas o método de Macquey-Tilly ele ensina pra gente que esse ponto aqui de XD se substituído aqui e esse ponto de XF se substituído aqui, o valor do Y vai ser exatamente o valor que a gente substituiu aqui, que é o próprio valor de XD e o próprio valor de XF. Por isso que a gente sobe e marca aqui, porque daí a gente já consegue traçar a reta com 2 pontos apenas, sem precisar utilizar a equação inteira. Então, subi os valores aqui, calculo os valores do eixo Y. Esse daqui é correspondente à alimentação, então a gente vai juntar com o XF, aqui na reta 1 para 1, não é aqui embaixo, aqui na reta 1 para 1. E esse daqui a gente calculou com XD, que é o da retificação. Então, a gente vai juntar esse ponto lá em cima com o valor de XD, lá na reta 1 para 1, não é aqui embaixo, tá bom? Onde essas duas retas se encontraram, a gente vai colocar aqui no XB. Não é aqui lá embaixo na reta do gráfico, é aqui na reta 1 para 1, é que ele é pertinho, parece, mas é aqui que a gente vai ligar. E aqui a gente fica com as 3 linhas de operação. A linha de operação da retificação, a linha de operação do esgotamento e a nossa linha de operação da alimentação. Isso que está aqui para fora já não interessa mais para a gente. O que a gente vai enxergar no nosso destilador é isso aqui acontecendo. Bom, essa é a base do nosso gráfico. Aí o que Macquey-Tilly sacou? Que se a gente traçar andares ou degraus nesse gráfico, a gente consegue determinar quantos degraus ou quantos andares a nossa coluna precisa. E é assim que a gente vai traçar. Vou traçar aqui com vocês, tá bom? Vou pegar a minha canetinha aqui e vou traçar com vocês. A gente vai partir desse ponto aqui XD. Esse aqui é o início. Início. Tô conseguindo escrever aqui com o mouse, calma. A gente vai traçar uma reta paralela ao eixo X. Vou tentar fazer uma reta com o mouse aqui. Encostei na minha curva de equilíbrio, então esse aqui veio para cá. Encostei na minha curva de equilíbrio, eu vou descer até a minha linha de operação. Parei na linha de operação. Tá vendo a linha de operação aqui embaixo? Eu vou destacar ela também. Ó, essa daqui é minha linha de operação da retificação. Vou traçar ela só um minutinho para chegar lá embaixo. Opa, só para destacar. Vamos até aqui. Esqueci a minha reta 1 para 1. Agora eu vou traçar até a minha linha de operação. Cheguei na minha linha de operação, vou voltar para a minha curva de equilíbrio. Cheguei na curva de equilíbrio, vou descer uma reta. Opa, eu falei que era reta. E não volta. Vou descer uma reta até a minha reta de operação. Daqui, vou de novo. Aí. Opa, cheguei aqui na curva de equilíbrio, vou descer até a operação. Vim aqui na curva de equilíbrio, vou descer até a operação, até que eu encontrei a minha reta, que é a linha de operação da alimentação. Encontrei essa daqui. A hora que o meu degrau atravessá-la, seja ele descendo ou aqui na
na horizontal, a gente vai mudar de linha de operação. Por quê? Porque ele vai passar para o esgotamento. Então, agora a gente vai trabalhar com essa linha aqui embaixo, ó. Não é nem a reta 1 para 1 e nem essa daqui, ó. Esqueci essa daqui. Pode até apagar se vocês quiserem. Agora, eu vou vir daqui, aonde eu vou descer ela, né? Passei pela alimentação e vou descer até a linha de operação do esgotamento. Venho para cá. Vou descer aqui de novo. Venho para cá, até que eu encostei no meu XB. Ficou meio torto, né, que eu tô no mouse. Até que eu encostei no meu XB. Professor, e se ele parar um pouquinho antes? Não tem problema ele passar, o que não pode ficar antes do XB. Aí a gente vai contar o número de andares, só que a gente vai começar sempre de cima para baixo. Então, eu vou contar aqui 1, aonde ele encostou na minha curva de equilíbrio. 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu parei e mudei de cor? Porque eu tenho 4 no andar de retificação, acima da alimentação, e 2 abaixo, né? Embaixo, que é a parte do esgotamento. Isso identifica onde está a minha alimentação. A minha alimentação está entre os andares 4 e 5. Ficou fácil de fazer assim, né? Vamos trabalhar bastante com esse exercício? Agora eu gostaria de fazer uma análise das nossas correntes, tá bom? Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a análise da corrente de alimentação. A gente viu pelo método de McKay-Bechtille como que a gente determina o número de andares da coluna, mas e se a gente não consegue mais mexer, a coluna está pronta? A gente pode mudar em duas coisas. A gente pode mudar na temperatura da alimentação e no refluxo. Vamos ver um pouquinho sobre a temperatura da alimentação. Eu vou colocar para vocês direto no gráfico, mas está disponível isso aqui para vocês lerem. Aqui a gente tem a condição A. A condição A é quando a gente tem o líquido resfriado, que é o Q maior do que 1, essa condição aqui. Se a gente colocar a alimentação com a temperatura fria, ela vai se juntar à corrente do líquido que está descendo, mas como essa temperatura dela aqui é menor do que a condição de equilíbrio, ela vai arrastar um pouquinho esse vapor. Só que ela vai arrastar dele aqueles componentes que têm mais facilidade de condensar, que são os componentes menos voláteis. Então, assim, eu consigo concentrar um pouquinho esse valor. Se a gente entra na própria temperatura de equilíbrio, ele só vai somar a descida, ele não vai mudar a condição de arraste do vapor. Se a gente entrar com o equilíbrio líquido-vapor, ele vai se separar nessa corrente e se ela entrar na condição saturada com líquido e vapor, ele vai subir um tanto com vapor e um tanto com líquido. Então, a gente não está mudando em nada a nossa condição de coluna, que é essa que a gente tem a condição C, e essa condição B aqui do nosso Q igual a 1. Quando a gente entra com vapor saturado, ele só vai se juntar à corrente de vapor, que seria a nossa condição D aqui. Então, ele não mexe nada no líquido, mas ele aumenta a corrente do vapor. E quando a gente entra com vapor sobreaquecido, o que ele vai fazer? Ele vai arrastar a quantidade que a gente tem aqui do componente mais volátil. Então, ele vai arrastar e vai aumentar essa condição aqui para cima dele, que seria essa nossa condição E. A razão de refluxo, a gente viu que ela é calculada pelo L, que é o refluxo da coluna, e o D, que é o que eu retiro do destilado. Se a gente mexe na razão de refluxo, a gente vai mexer nessa condição aqui que ele operaria. Nós temos duas condições extremas, que é o refluxo mínimo e o refluxo máximo. O refluxo máximo é esse azul aqui, é quando a gente não retira nada de destilado, a gente tudo volta para o refluxo. Aí o que acontece? A gente tem a necessidade de poucos andares na nossa coluna, só que a gente não retira produto, né? Então não é uma condição ideal. A gente aumenta a razão de refluxo, né? Trazendo ela perto do fluxo máximo, quando a gente precisa melhorar a pureza, porque a gente aumenta a troca de massa. O refluxo mínimo, que seria essa aqui da condição vermelha, nessa nossa reta D aqui, é quando a gente chega no mínimo de refluxo, porque a gente vai tirar o máximo de produto possível. Só que a nossa coluna ela tende a ter infinitos andares, então ela não é uma condição ideal de trabalhar, nem no refluxo mínimo, nem abaixo do mínimo.
O ideal para a gente trabalhar seria essa situação normal, onde as retas, né, de operações, as linhas de operações vão se encontrar dentro dessa curva. Então, a gente pode determinar o nosso refluxo L sobre D ou aqui dentro da nossa curva de equilíbrio, determinando que ele precisa estar entre nossa reta 1 para 1 e a curva de equilíbrio. Bom, isso é o que a gente vai ver de destilação de múltiplos componentes e a nossa aula de destilação teórica acaba aqui. Agora a gente vai fazer alguns exercícios na nossa aula de fixação desse conteúdo.